Efeito placebo é real ou ficção? O efeito placebo, ou seja, o fenómeno no qual uma pessoa se sente de uma determinada forma após a toma de um placebo, que no fundo é nada, mas tem efeitos simplesmente porque acredita nisso. Sim, é real. No nosso senso comum sabemos isso. Mas o que significa isso para a ciência, os medicamentos que tomamos e os tratamentos que fazemos? O efeito placebo só existe nas chamadas medicinas alternativas? Ou também existe nos medicamentos farmacológicos? Fica até ao final do vídeo para perceberes a diferença. Um placebo é um medicamento, substância ou qualquer outro tipo de tratamento que parece com um tratamento normal, mas que não possui efeito ativo, ou seja, que não faz qualquer alteração no organismo. O efeito placebo na medicina é quando o paciente acredita que está a ser tratado e tem os efeitos positivos deste tratamento, mas apenas tomou uma substância inócua, como água salinizada, soro fisiológico ou um comprimido de amido ou açúcar. Como funciona nos estudos científicos o efeito placebo para a testagem de medicamentos? Fica a saber tudo e no final vou-te contar o fenómeno mais incrível do efeito placebo. Nem todos os medicamentos são testados com grupos de controle, ou seja, o grupo que recebe o placebo. No caso de estudos clínicos com um grupo de controle, um grupo faz o tratamento com o medicamento em questão, enquanto o outro grupo toma um placebo. Assim, no final pode-se comparar se os resultados indicam ou não que o fármaco em causa tem efeitos acima do grupo que só acredita que está a tomar o medicamento, mas que na verdade não tomou nada. O efeito do placebo possui um papel importante no tratamento de algumas doenças, porque embora se diga que não provoca qualquer alteração no organismo, na verdade provoca, pois faz melhorar os sintomas e até aumentar o sucesso do tratamento. Quando se trata de doenças, a ética coloca em causa muitos testes que a ciência desejaria fazer, pois, tratando-se de vidas humanas, não se pode simplesmente testar qualquer coisa de qualquer maneira. O indivíduo que participa nestes testes clínicos não é considerado uma cobaia, porque ela sabe que está a ser testada. A participação em estudos clínicos é voluntária, inclusive o paciente pode sair do estudo a qualquer momento. Além disso, a segurança e os direitos dos participantes de estudos clínicos estão descritos em Código de Ética e legislação específica para a condução de estudos desta natureza. As implicações do não respeito pelas regras do Código de Ética são tremendas e podem alterar toda uma sociedade, pois se um estudo é feito com base na utilização de seres humanos como cobaias, isso institui uma infração pelo Código de Nuremberg, que é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos. É muito complicado pedir a pessoas doentes que dependem de certos tratamentos que se prontifiquem a arriscar a sua vida a participar em testes cegos, pois ninguém fica a saber se está a tomar o tratamento verdadeiramente ou se está apenas a ser alvo do placebo. Então, e o efeito placebo existe pela negativa? Sim, de duas maneiras. A pessoa pode acreditar que está a tomar um medicamento e, sendo avisado dos efeitos possíveis secundários, pode manifestá-los mesmo estando a tomar o placebo, por exemplo. E por outro lado, estudos indicam que uma pessoa que está a tomar um medicamento ou a fazer um tratamento já comprovado por vários estudos que supera o efeito placebo, pode mesmo assim não funcionar se a pessoa se estiver a sentir deprimida e tiver uma série de crenças negativas e falta de confiança na sua própria cura. Por incrível que pareça, existe o efeito placebo também em intervenções cirúrgicas, onde pessoas receberam pequenos cortes, mas não foram verdadeiramente operadas e tiveram os mesmos resultados de quem realmente havia sido operado.
Os estudos tentam entender como uma pílula inócua ou uma ideia de intervenção cirúrgica pode ter um efeito tão grande. Cientistas, biólogos, físicos, neurologistas e epidemiologistas unem esforços para entender o fenómeno que leva a acreditar que existe um poder de cura na crença e o contrário, a perda de eficácia na depressão. O poder da mente é largamente estudado, mas ainda está muito no início das descobertas científicas, essencialmente porque quanto mais poder é atribuído à própria mente da pessoa, menos lucrativo é o negócio dos medicamentos farmacológicos. É muito comum medicamentos naturais serem conotados como terem só efeito placebo e termos a ideia que medicamentos químicos têm sempre um resultado real e nunca é placebo. Mas nem sempre é assim. Mesmo os medicamentos farmacológicos têm uma carga grande de efeito placebo e existem medicamentos no mercado que têm a mesma percentagem de resultado que o efeito placebo. Com tudo isto, fica a dúvida. Quando se fala em procedimentos terapêuticos como os que acontecem na chamada medicina alternativa, esta medicina antiga que foi utilizada por milénios será assim tão ineficaz, perigosa ou irracional como se tem propagado no seio da medicina moderna? Quase todos os medicamentos farmacológicos têm efeitos secundários. E a cura está sempre associada à mente da pessoa, pois não se pode separar a mente do corpo. Então, qualquer medicamento natural, homeopático, farmacológico ou alternativo deve ser levado em consideração pela ciência e estudado com grupos de controle pela ciência. O efeito placebo pode ser a cura a acontecer na realidade. Por vezes é apenas uma melhoria na sensação de bem-estar e não está verdadeiramente a acontecer nada. Mas em milhares de estudos clínicos vê-se o corpo realmente a curar-se, sem medicamento, sem cirurgia, apenas com a crença. Porém, não podemos generalizar e dizer que é sempre assim. É real? É. Acontece sempre em todos os casos? Não. Podemos dizer que todo o tratamento tem sempre como fator inerente a mentalidade e crenças do paciente? Sim, quer para o bem, quer para o mal. Não se deve falar em usar placebos em detrimento de tratamentos, mas sim adicionar e ampliar esse efeito o mais possível. Sabendo agora que ele tem um importante efeito, criar esperança e crença na cura vai apoiar o tratamento. Sendo que isto deve ser feito sempre dizendo a verdade. Nenhum médico ou terapeuta promove o tratamento sem acreditar que este é benéfico para o paciente, nem sem fornecer as informações sobre possíveis efeitos secundários. Este é o efeito incrível dos estudos em volta deste fenómeno placebo. Promover uma atmosfera positiva, criando a crença na cura aliada ao tratamento, vai ser benéfico e essencial para o aumento da probabilidade do sucesso deste. Obrigada por ouvires até ao final. Espero que estas sugestões surtam efeitos na tua vida. Se gostaste do conteúdo, dá um like, subscreve o canal e partilha nas tuas redes o vídeo. Muito grata, portem-se bem na minha ausência e até mais!